E também, eu estava vendo aqui, né, que parece que o Trump já está na mira de novos ministros também. Após punir Moraes, Trump mira mais 2 ministros do Supremo Tribunal. 2 ministros entram na mira do Trump e dos Estados Unidos oficializarem a lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, né? Então, quem será que é esses dois ministros, né? Será que é o Barroso, que seria o ministro... É que é o Barroso e o Gilmar Mendes? Será que pode... Será que O é fazer uma Gilmar escala? Mendes, o Gilmar Mendes se lasca, né? O Gilmar Mendes, ele vai ter muitos problemas. Eu, sinceramente, não sei. Eu acho que são duas grandes apostas, o ministro Barroso e o Gilmar Mendes. Lembrando que a aplicação dessa lei é para o indivíduo e não para o STF, para a instituição como um todo. Era para o indivíduo, obviamente, que atinge também as pessoas diretamente ligadas, os familiares, por exemplo. Né? Isso é um caso único no Brasil, é a primeira vez que isso acontece. A gente precisa ver agora como o Brasil reage, porque o que é a aplicação da lei Magnitsky? Como a gente falou originalmente, ou você tem corrupção grave ligada a essa pessoa, ou graves violações dos direitos humanos. Então, qualquer país sério, é porque geralmente essa sanção não é aplicada em país sério, é aplicado para a Rússia, para a China. Sério, eu não vou usar essa palavra porque a China é um país sério, mas é um país sem liberdade. Então, se essa lei fosse aplicada a qualquer cidadão de um país sério e com liberdades, como, por exemplo, tá difícil hoje achar um país com liberdades, né? Porque a Inglaterra já não é mais esse país livre, nunca foi, né? A França está com vários problemas e tal. Mas vamos supor a Alemanha, que também não é nenhum exemplo de liberdade. O que tem que acontecer? O país de imediato tem que abrir uma investigação contra essa pessoa. Porque se a lei Magnitsky foi aplicada, e ela só é aplicada para graves violações de direitos humanos ou graves casos de corrupção, eu, no país, não vou investigar. Quer dizer, eu estou sofrendo uma sanção externa. Essa pessoa está sofrendo uma sanção externa. Ou seja, lá fora estão sabendo disso e eu não estou sabendo aqui no meu país. Então, isso imediatamente deveria ter a abertura de uma investigação no Brasil e até investigação de cortes internacionais, mas independente de cortes internacionais, isso deveria acontecer de imediato. Então, os nossos senadores e deputados, eles têm que estar agindo agora em relação a isso. Se eles não estão agora reunidos para abrir uma investigação, para ter uma CPI ou uma CPMI, o Brasil já falhou. Ô, Léo, e o que você acha, né, dele querendo incluir mais 2 ministros, né? O Barroso, que hoje é o presidente, e o Gilmar Mendes. É um recado claro que ele está dando ali para que o Brasil, as decisões estão indo para o caminho errado? Então, aí é exatamente isso. Se a lei é aplicada para mais 2 pessoas da mesma instituição, olha como isso é grave, tá? Isso não é uma lei que é aplicada a toda hora. Aí nunca foi aplicada no Brasil. E aí é aplicada a 3 pessoas. O que os Estados Unidos estão dizendo? Qual é a informação, qual é a mensagem que passa? Que o problema não é pessoal, mas institucional. Aí é muito mais grave. Porque se o problema é institucional, isso pode levar pessoas a pedir o fechamento da instituição. Porque não é pessoal, é institucional. São 3 pessoas de uma instituição onde você tem 11. Você tem 11 ministros, 3 estão com esse problema, então pode levar pessoas a pedir, inclusive, o fechamento dessa instituição. Mas, como eu falei, se os deputados e senadores não estão em reunião agora para tomar uma atitude sobre isso, e uma atitude minimamente de investigação, nós falhamos como nação. O Brasil falhou, o governo falhou. O governo falha, o Brasil falha. Vamos estar acompanhando, né, Léo? E de tudo que Com acontecer certeza. aqui, qualquer coisa a gente entra, tira todas as dúvidas aí da galera também. Você que está acompanhando, a gente deixa seu comentário aqui também. Fala o que você está achando disso daí. Você achou que foi uma lei muito dura? Pô, Luan, não precisava ser uma lei dessa daí. Não, essa lei foi justa. O que você acha dessa aplicação para mais 2 ministros, né? Como estão Sim, apontando aqui a reportagem no Metrópolis, né? Deixa sim. aqui. E, Léo, fala suas redes sociais para a galera te acompanhar no Twitter,
No Instagram estamos com 650 pessoas ao vivo agora. Legal, então muito obrigado a todos que estão aqui. Escreva aí Engenheiro Léo no Google. Você vai me achar meu Twitter, vai achar meu Instagram, vai achar meu canal do YouTube. Me segue aí nas redes, só para exemplificar um pouco mais para as pessoas, tá? O que pode acontecer. Eu, por exemplo, na época de pandemia, eu dei muita aula pelo Zoom. Ficamos em casa, né? Fomos obrigados a ficar em casa, eu dei aula pelo Zoom. Eu achei bem legal, não usava o Zoom, mas o Zoom, todos os meus alunos já estavam cadastrados lá, todos os meus alunos. Quando eu começava a aula, o aluno podia estar na academia, em casa e tal, ele já recebia um aviso, ligava o celular, e ele podia assistir a aula de onde ele quisesse, tá? O Zoom, por exemplo, se tiver uma reunião marcada do Alexandre Ministro de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, com outra pessoa qualquer, pode aparecer uma mensagem para essa pessoa. Essa pessoa ela foi sancionada pela lei Magnitsky. Caramba, sério? Pode aparecer. Você quer conversar com essa pessoa? Porque eles avisam, eles podem, não que isso vá acontecer, mas eles podem avisar, porque qualquer contato que você tenha, uma reunião virtual que você tem, e essa reunião fica registrada, obviamente, você tem aplicativos aí, o Zoom, se eu não me engano, é da Microsoft, né? Empresa americana. Então, isso fica registrado que essa reunião aconteceu. Eu, por ter feito reunião com essa pessoa, só por ter feito, eu posso sofrer sanção. Se eu for cidadão americano, eu sofro sanção, entendeu? Mas isso pode acontecer, inclusive, eu ouvi aviso, se ele tiver, por exemplo, a agenda dele sincronizada com Gmail ou com Outlook. Já vai sincronizar. Ele não vai ter mais essa agenda. Ele não vai conseguir. Os arquivos que ele tem no Google Drive, o iCloud, em tese, ele não vai conseguir mais acessar. Ele não vai acessar esses arquivos. Como a gente falou, não vai conseguir fazer, tomara que ele tenha dinheiro em espécie, em moeda. Porque, em tese, Apple Pay e Google Pay, esses já não tem mais que estar funcionando. Porque são sistemas financeiros. Esses já tem que estar bloqueado para ele. Outros, como eu falei, a gente vai esperar e ver o que vai acontecer. Como Uber, como Netflix, até o Netflix. Mas o Zoom, ele pode desativar a conta já de antemão e avisar as pessoas. Esta pessoa foi sancionada pela lei Magnitsky. Pode, inclusive, ter um aviso para esse tipo de pessoa. Então, como eu falei, é uma implicação. Essa lei é muito bem feita, ela é muito inteligente. Como eu falei, do ponto de vista de você atingir o indivíduo e preservar as pessoas e o país. Como? E outra coisa, né? Sufocar o cara, né? Sufocar o cara. Exatamente. Financeiramente, tecnologicamente também, igual você falou até o celular, se ele tiver um celular da Apple e tiver os dados dele lá, o RG, CPF, eles conseguem puxar nos dados e cancelar o celular, sei lá. TV a cabo. Se ele for assistir qualquer canal aí, TV a cabo ligado aos Estados Unidos, já não acessa. Ele tem que estar bloqueado. Entendeu? Ele não vai ter a TV a cabo. Entendeu? Se ele alguns vistos, eles parece que, se eu não me engano, tá? Alguns vistos são cancelados automaticamente. Eu acho que visto, por exemplo, a Suíça, por exemplo, é cancelado. Né? Tem alguns problemas aí maiores que vão acontecer com ele, que podem acontecer com ele. Como eu falei, o problema é que essa lei foi aplicada a um ministro do Supremo que tem o poder de decisão monocrática. Tá? Então, ele vai retaliar? Essa é a minha pergunta. Então, são duas coisas que a gente vai precisar acompanhar a partir de agora. O que cada empresa individualmente ligada aos Estados Unidos vai fazer, até de coisas menores como a Netflix, por exemplo, para ele não poder assistir a sériezinha dele. Então, se ele ainda não assistiu saiu até aquela série coreana lá que a gente estava falando bastante dela, como é o Round Six. Se ele ainda não assistiu a terceira temporada de Round Six, ele não vai assistir. Né? Mas isso a gente vai acompanhar. Né? E temos que acompanhar se vai haver retaliação. Porque aí ele vai acabar transferindo, se houver retaliação, ele pode acabar transferindo essa sanção, essa punição ao povo. E aí a crise se agrava no Brasil. Porque o que impede dele cancelar essas empresas que estão cancelando ele, né? Nada. Ele pode bloquear o Netflix do Brasil hoje, se ele quiser. Entendeu? Isso, como eu falei, o pessoal fica bravo, mas isso é culpa única e exclusivamente do Bolsonaro. Porque se existe decisão monocrática de juiz no Brasil, foi o Bolsonaro que permitiu. Ele quis isso, sendo todo mundo contra. E eu não sei, não quero acusar ninguém de nada, mas o que as pessoas falam é que, como o Bolsonaro ele colocou 2 ministros no Supremo,
ele, claro que quis a decisão monocrática para qualquer um desses votar ou colocar qualquer coisa a favor dele, né? Então a gente tem um perigo absurdo de retaliação hoje e é também culpa do Bolsonaro. Não quero criticar, não quero falar mal do Bolsonaro, não quero criticar, mas eu tenho que expor a verdade, né? Isso realmente aconteceu. Léo, complicado, né, Léo? Vamos estar acompanhando aqui, galera. Deixa seu comentário aqui. Léo, obrigado aí pela sua participação aqui. Acompanhe É um prazer. O Twitter do Léo também, né? E é isso daí, né, Léo? A gente falou quase tudo aqui. Vamos estar acompanhando. Se tiver novidade, a gente entra aqui novamente também. Falamos mais que a CNN e a Globo, com certeza. Explicamos mais que a Globo e a CNN, com certeza. Mais e melhor, né? Que eles devem estar mais passando. Estão passando um pano lá, com certeza. É amanhã, aliás, estarei também, se tudo der certo, estarei no programa Pânico. Amanhã também vamos falar sobre a questão das terras raras, que a gente tem um problema absurdo em relação às terras raras, que afetam o futuro, afetam de verdade a continuidade dos Estados Unidos como os Estados Unidos é. E ninguém está percebendo isso. E a gente vai falar sobre isso amanhã no Pânico, a partir